está diante dele, porque tudo é possível através da cruz de Cristo, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós em palavras somente, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muitas certezas, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós, porque o nosso evangelho não foi em vós por palavras somente. Olha que coisa linda que Paulo, não foi que eu falei que surtiu efeito, não foi através de coisas, não, foi através do poder de Deus que o evangelho chegou a vós. E é esse mesmo evangelho poderoso que chegou até nós, irmãos, que estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui, ou alguém que está nos ouvindo agora nesse momento, de um evangelho cheio de coisas, cheio de alegorias, como se fala, com alegorias, não, irmãos. O evangelho que nós vivemos é o evangelho de poder no Espírito Santo. Aliás, tem alguns também querendo tirar, essa presença do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem ela. Nós não podemos viver sem o poder desse evangelho sobre as nossas vidas. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo do Espírito Santo. Irmãos, as aflições são coisas normais do evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas querendo viver o evangelho de Jesus e não ter aflição, irmãos. Elas vão acontecer, mas nós temos um gozo do Espírito Santo de Deus. O diabo, nosso adversário, ele vive 24 horas tentando tirar nossa alegria, nossa paz, irmãos. As aflições virão, mas, irmãos, nós temos uma alegria profunda do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que hoje, quando você chegou aqui, nesse momento que você dobrou o seu joelho, que você elevou a sua voz até o Senhor, eu tenho certeza que você sentiu uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que durante os louvores você sentiu a alegria. Esse é o gozo que você vem, a alegria que você vem sentir aqui na casa de Deus. Não é esse evangelho de toma lá, dá cá, você dá dinheiro que eu te dou isso. Não, irmãos. O evangelho do poder de Deus é o evangelho de milagres. E eu creio nos milagres do meu Deus. E eu espero que você também creia. E ele fala assim: e vós fostes nossos imitadores do Senhor. Entendeu? O 7 diz assim: de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis de Macedônia e Acaia. Sabe o que ele está dizendo? De maneira que fostes, eles foram exemplos de alegria, mesmo na aflição. Hoje, as pessoas estão fugindo da presença do Senhor. Começa a ter uma afliçãozinha, um ataque do diabo, já começa a desistir de buscar o Senhor, já está desesperado, não tem alegria, não consegue ser exemplo desse gozo que o apóstolo Paulo está falando aqui em Tessalônicas. Nós precisamos viver isso, irmãos. Jesus nunca disse que ser dele seria fácil, até porque nós temos uma guerra contra o diabo, e o diabo é um adversário feroz, irmãos. Essa história que crente que fala assim: o diabo está embaixo do meu pé, não está não, está embaixo do pé do Senhor, do nosso não. A gente tem que lutar, a gente tem que andar na presença do Senhor, fazer a vontade dele, mas seguir o Senhor com muita vontade mesmo. O versículo 8 diz assim: porque por vós foi divulgada a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa nenhuma. Olha só, irmãos, precisamos pregar esse evangelho, irmãos. Precisamos difundir essa palavra do Senhor com os nossos exemplos de vida.
Paulo está falando isso, olha, vocês falaram tão bem dessa palavra, que não foi preciso mais eu acrescentar nada, porque vocês falaram dessa palavra com ousadia, com alegria. Não é essa palavra de você ficar reclamando, está tudo ruim, céus. Irmãos, aquele que lê a Bíblia, que entende a palavra, sabe que tudo que está acontecendo hoje vai acontecer, irmãos. A palavra do Senhor não é falha, ela é exata, ela é verdadeira. Porque se essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje não acontecesse, essa palavra seria mentirosa. Vamos viver esse evangelho verdadeiro. Mas no versículo 9, irmãos, coloca ele para mim, faz favor. Paulo fala assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus verdadeiro. Eu quero falar desse versículo. Quando Paulo fala assim, porque tiramos os ídolos. Sabe o que Paulo está falando? Quando nós nos convertemos. Irmãos, essa palavra conversão tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. A conversão, irmãos, não é simplesmente você vir aqui, levantar a mão e falar assim, agora eu estou convertido. Já levantei a mão, já fui lá na frente. Irmãos, essa palavra conversão tem uma profundidade muito grande na minha vida e na sua vida. A conversão significa eu vou mudar a direção da minha vida. A direção é o seguinte, eu estava olhando para o mundo. Quando eu aceito Jesus, eu me viro para a cruz de Cristo e não tiro mais o foco da cruz de Cristo. Quando esse meu foco, irmãos, muda de direção, significa que a minha vida precisa mudar. Tem pessoas que acham que tem que continuar fazendo a mesma coisa. O que é a conversão, irmãos? É uma manifestação interna, externa. Quando eu aceito Jesus, eu faço uma manifestação externa, para que todo mundo veja que eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas quando eu faço isso, irmãos, começa uma regeneração do poder de Deus dentro da minha vida. Regeneração que ninguém de fora pode ver. Só você pode sentir essa mudança e transformação. Estava conversando com uma jovem domingo pela manhã, ela falou assim, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus e minha vida começou a mudar. Eu xingava tanto palavrão. E um dia meu irmão olhou para mim e falou assim, ué, estranho, você não está xingando palavrão? Ela falou assim, não, agora eu sou de Jesus. Olha a diferença, irmãos. Olha o que significa transformação. Olha o que significa conversão. Conversão significa que aquilo que eu estava fazendo de errado não é só uma transformação do exterior. Não é a primeira coisa que se prega, você aceitou Jesus? Olha a tua roupa, olha a tua blusa. Mas eu mudei a blusa, mudei o sapato, mudei a cor do cabelo, mudei tudo, mas não mudei o meu interior, não adiantou de nada, irmãos. Conversão não é falar que eu mudei, conversão é através dos meus atos que eu praticava e eu não pratico mais. Isso se chama conversão, se chama mudança de vida. A conversão, irmãos, é um grande milagre de Deus. Irmãos, um dos maiores milagres se chama conversão. Porque a conversão, irmãos, é um sinal de arrependimento na vida do homem. O arrependimento, irmãos, não é coisa momentânea, não. É por isso que João Batista pregava, arrependei-vos. Jesus também pregou, arrependei-vos. Conversão significa seguida de arrependimento. Se a pessoa não confessa o pecado dele e não deixa, não houve conversão, irmãos. Por isso que conversão é uma mudança de direção. Em João, no capítulo 3, irmãos, Nicodemos, um homem da alta sociedade, procura Jesus e fala, Jesus, eu queria te seguir, como é que eu faço isso? Aí Jesus vira para Nicodemo e fala assim, olha, é necessário você nascer de novo. E ele fala assim, mas Jesus, como é que um homem velho, igual eu sou, posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu.
Nascer de novo é que as coisas erradas que eu fazia, eu não posso mais fazer. Eu não posso mais praticar coisas erradas, irmãos. Tem pessoas que querem vir para Jesus, mas continua fornicando, continua adulterando, continua matando, continua roubando, continua falando mal da vida dos outros, continua fazendo rebelião, continua falando mentira. Irmãos, até o mentiroso então, irmãos, é filho do diabo, porque o diabo ele não para de mentir. E tem gente que diz que é de Jesus e continua na prática da mentira. Conversão é mudança. Tem muitos crentes que não saem da estaca zero, porque ele veio para Jesus, levantou a mão, mas não houve mudança, não houve conversão verdadeira, não houve transformação. É por isso que a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade. Conheça essa Bíblia, porque cada lugar que você for ler, irmãos, vai produzir em você transformação e mudança, vai produzir em você regeneração. Por isso tem muita gente que não quer Bíblia, irmãos, porque a Bíblia mexe nas nossas feridas. É muito simples a conversão. Tudo que eu estava fazendo, eu paro de fazer. Significa nascer de novo. Tem pessoas que querem continuar praticando, querem continuar errando. Ah, pastor, a Bíblia diz que todos erraram. Sim, todos erraram. Mas eu tenho que saber que hoje eu errei, mas logo mais à noite eu dou uma olhadinha no que eu fiz e falo: Senhor, eu não quero errar outra vez. Significa arrependimento, significa mudança. Eu não quero errar de novo. Eu não quero continuar na prática do erro. Eu tenho que parar, eu não posso continuar. Se for assim, irmãos, o Espírito de Deus não opera nas nossas vidas. Nós seremos simplesmente uma lata vazia fazendo zoeira, porque continuamos na mesma prática dos mesmos erros e fazendo a coisa. Tem pessoas, irmãos, que levantam a mão, diz que aceitou Jesus, mas Jesus é quem está aceitando ele. Aí ele se torna religioso. Ele vem sempre nos mesmos cultos, sempre nos mesmos horários, senta no mesmo lugar. Se manda levantar a mão, levanta. Se manda abaixar a mão, abaixa. Mas não quer viver nada de Deus, não quer viver transformação. Vira mais uma marionete do que um crente. A pior coisa é o crente religioso. Todo dia, 6 horas em ponto, ele tem que orar, porque se passou 1 minuto, já não serve mais para ele. Religioso. Aquele que é convertido, não. Ele quer viver coisas novas, irmãos. A cada dia eu quero que Deus se revele para mim de uma forma diferente. A conversão produz isso, irmãos. Aquela pessoa que aceita Jesus, ele quer estar em todos os cultos. Ele quer entender a Bíblia, ele quer ler a Bíblia, ele quer falar de Jesus. O crente, quando ele começa a ficar muito velho na igreja, irmãos, daqui a pouco ele não quer trazer mais Bíblia, ele não quer mais dobrar o joelho dele e orar, ele não quer estudar a palavra, ele não quer cantar, ele não quer adorar, porque ele acha que já chegou. Irmãos, tem um ditado que diz assim, né? Uma palavra boba que diz: só termina no fim. Tudo só acaba no fim. Não acaba no início, não acaba no meio, acaba no fim. A nossa guerra nessa terra, irmãos, só vai terminar quando a igreja de Jesus Cristo for arrebatada. E Paulo fala assim: olha, eu louvo pela vida de vocês que largaram os ídolos. Mas não é só os ídolos, irmãos. Às vezes nós fazemos da igreja uma idolatria, fazemos de um pregador uma idolatria, fazemos de um filho uma idolatria, fazem da esposa ou do esposo uma idolatria. Precisamos nos desprender, irmãos. Tem pessoas que o carro dele é uma idolatria, o trabalho dele, o dinheiro dele é o Deus dele. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Precisamos ser livres, irmãos. Livres para adorar, livres para buscar, livres para viver com profundidade, irmãos. Conhecer de verdade o poderoso Deus. Tem pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar, irmãos. Não se entrega, não busca. Eu botei aqui alguns sinais da conversão.
A primeira coisa de um sinal de uma conversão chama-se arrependimento. Porque o pecado, irmãos, é uma afronta para Deus. Então, a primeira hora que quando Deus entra na minha vida e o Espírito Santo de Deus começa a falar: isso que você está fazendo está errado. Para de fazer isso que você está fazendo. Deixa de fazer isso. Então, o primeiro sinal na minha vida se chama arrependimento. Arrependei-vos, porque sem arrependimento. Mas quando é que eu me arrependo? Todos os dias. Todos os dias eu tenho que dobrar o meu joelho, falar com Deus, falar assim: Deus, eu me arrependo. A segunda coisa que eu creio da conversão chama-se fé. Mas pastor, por que fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que você não está vendo. Por que a fé? A fé, eu entrego a minha vida para Jesus sem estar vendo Jesus, mas sabendo que eu tenho uma promessa de salvação e de um dia ser arrebatado por Cristo. Então a conversão, ela tem que produzir na minha vida fé. Enxergar aquilo que os meus olhos não estão vendo. Eu vou entregar minha vida para Jesus porque eu preciso comprar um carro, comprar uma casa. Desiste. Conversão, arrependimento. Conversão é fé. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Fé, firme fundamento. Você, quando entrega a sua vida para Jesus, você não vê Jesus nos olhos, mas pela fé, você crê que Ele um dia morreu e ressuscitou e está vivo aqui. Em Atos dos Apóstolos, coloca para mim capítulo 9, versículo 20 ao 22. Atos 9, 20 ao 22. E logo nas sinagogas, pregava a Jesus que era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aqui em Jerusalém que perseguia os que invocavam esse nome? Para isso veio aqui? Para levarmos presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Quer transformação maior do que Saulo para Paulo? Perseguidor da igreja de Cristo? Quando Jesus entrou na vida dele, tudo mudou, irmãos. De perseguidor, ele passou a ser perseguido pelo Evangelho. Agora os crentes de hoje são amigos do mundo, querem fazer as mesmas coisas, não há transformação, não há mudança. Quer viver nos bailes, quer viver nos botequins, quer beber cerveja, quer fornicar, quer adorar, e diz que se converteu. Isso não é conversão, isso é enganação. Quando Jesus entra, irmãos, de verdade é a mudança, a transformação. Eu não entendo o crente que vive um pé lá no mundo e outro dentro da igreja. Ou eu mudo por inteiro, ou vou ser desviado dentro da igreja. É preciso ter mudança. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Coloca para mim, faz favor. Colossenses 3, 5. Eu já estou quase acabando. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus, que você se converte, que você se arrepende e que você tem fé, aí você começa a mortificar as suas vontades, que está sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. As pessoas pensam que idolatria, irmãos, é só adorar ídolos. Não é só isso, irmãos. Idolatria é avarento, que quer ganhar dinheiro e acha que é crente. Eu quero ganhar. Você tem que ganhar sim, mas não com avareza, não prejudicando ninguém, não atrapalhando a vida de ninguém. Ganha o seu dinheiro lícito, com o seu esforço lícito, sem desespero. Eu vejo pessoas se desesperando, acabando com a sua vida numa loucura para ganhar dinheiro, atropelando todo mundo. Isso é avareza. E a palavra de Deus diz que isso é idolatria. Vamos ser mais comedidos, vivendo o evangelho verdadeiro. A
mortificando aquilo tudo, irmãos. Precisamos todos os dias descobrir que há algo de errado na nossa vida. Todo dia eu descubro algo na minha vida e preciso mudar, irmãos. O outro versículo diz assim: pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem se converteu não vive nessas práticas, se arrepende. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor Deus quer o arrependimento de todos, irmãos. Quero falar para você hoje à noite, quando você chegar na sua casa, que você for dobrar os seus joelhos, dá uma olhadinha para dentro de você. Não sou eu que vou olhar para dentro de você. Vê se tem algum espírito de avareza sobre a sua vida, porque o amor ao dinheiro é um dos maiores males que existe nessa terra. Mas às vezes a avareza não é só por dinheiro. Há uma série de coisas que nós temos que nos prejudica, irmãos. O ciúme desesperado, tem pessoas que têm ciúme louco, isso também é pecado. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. E para encerrar, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago mostra, irmãos, que quando nós nos convertemos, que quando nós nos arrependemos, ele diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia, toda, irmãos, não diz algumas não, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Vocês sabem o que é malícia, irmãos? Malícia, uma pessoa maliciosa, ela desconfia de todo mundo. Se é dinheiro, ela desconfia que você está roubando ela. Se você estiver perto de uma mulher, ele desconfia que você está adulterando. Malicioso. Isso é pecado, irmãos. Quando você começa a ter malícia sobre a vida de uma pessoa, você está pecando, irmão, você está errando. Isso é Bíblia, não sou eu que escrevi isso não, irmãos. E está escrito aqui a Bíblia. Então tirar de vocês, rejeita toda malícia, toda essa coisa ruim. Olha, eu acho, eu penso de você, eu não acho, eu não penso nada. Quem tem que achar e pensar de você é Deus, que conhece o seu interior e sabe quem é você. Aí a gente começa a pecar. Aí depois ele: recebei com mansidão a palavra em voz exortada, ao qual pode salvar a vossa alma. Não se aborrece comigo não, em nome de Jesus. Se alegra. Essa exortação é para salvar as nossas almas, a minha também como a de vocês. Então ele fala assim, ó, recebe com alegria, recebe com mansidão, não fica bravo comigo não, porque essa é a palavra de Deus. Aí o acúmulo da malícia, do mal, do adultério, da fornicação. Pastor, o que é fornicação? Sexo sem estar casado. Algumas pessoas não entendem isso. Não pode. Tem pessoas que separam, não divorciaram, não precisa nem fazer sexo. Se estiver namorando uma pessoa que está separada sem estar divorciada, ela está adulterando, porque aquela pessoa continua ligada a outra do mesmo jeito. Então precisamos mudar, irmãos, a trajetória. A palavra de Deus, ela diz que você vir como você está, mas não permanecer do jeito que você está. É vir e ter sobre a sua vida transformação e mudança de vida. Nós estamos num período, irmãos, de ensinar a igreja a ir para os céus. E aqui em Tiago está exortando que a palavra de Deus, ela nos produz, ela nos exorta para que nós possamos ser salvos, para salvar a minha alma e a sua alma. Então não se aborreça com a exortação. Tem pessoas que você prega a palavra, não vou mais na igreja não, a palavra foi muito dura, então você não se converteu. Tem pessoa que você precisa querer, tem que pegar ele no colinho, passar a mãozinha na cabeça dele, falar assim, filhinho, continua pecando do jeito que você está, que quem sabe Jesus te leva para o céu. Não vai, irmãos, não vai, não adianta.
o pecado é inimigo de Deus. Lembra disso? O pecado separa o homem de Deus. Então eu queria que essa noite nós possamos sair daqui entendendo que tem uma série de coisas que nos separa de Deus. Mas quando Jesus entra, não há espaço, irmãos, para mais nada disso. Quando Jesus entra na nossa vida, eu não consigo entender que um dia, né, o Carlos, com alguns aqui, já é tesoureiro da nossa igreja, há quase uns 20 anos já, e uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, você não acha que o irmão Carlos rouba a igreja? Eu falei: é mesmo, pai? Eu não. Agora eu falei: eu fiquei preocupado contigo, porque se algum dia você estiver lá, você vai roubar, porque você é malicioso e a sua vontade é estar lá dentro roubando. Agora, de você eu tenho medo, dele não, mas de você eu tenho medo. Jamais colocaria você na tesouraria, porque a tua malícia vai levar você a ser ladrão. Então, irmãos, quando eu começo a julgar uma pessoa de algo que ele está fazendo, é porque eu queria estar no lugar dele fazendo e não posso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Amém, irmãos? Recebe essa palavra com mansidão. A Bíblia está falando ali, com mansidão, porque ela vos exorta. Ele já colocou outro, vou ler: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta eu falar aqui e não praticar, irmãos. Não adianta eu pregar aqui e não praticar. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E você recebe com mansidão. Quem está alegre diz glória a Deus. Aleluia. Quer dizer que essa palavra entrou no seu coração. Tem um louvor muito antigo que eu não sei, eu duvido que vocês vão conseguir cantar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, a minha te consagrei. Ó, não é nada meu. Meus dons e talentos são pra te servir. Teus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Olha o que a palavra de Deus faz. Ela nos refina como ouro. Mas não fica aí não, a glória do Senhor brilha, e as pessoas do mundo precisam ver que há mudança na nossa vida e que haja conversão verdadeira sobre as nossas vidas. E quem faz isso? A palavra do Senhor. Ela que nos limpa, ela que nos purifica. Leia a palavra, vem para a escola dominical estudar a palavra, guarda ela dentro do seu coração. Contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida
você quiser, coloca a mão sobre o seu coração. Pede a Deus para purificar você como purifica o outro, até que as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo. Você sabe como é que refina? Busque a conversão verdadeira, busque a presença do Espírito Santo, que essas coisas todas sairão e só ficará a presença do Espírito Santo. Soberano Deus, aqui estão teus filhos. Eu tenho certeza que eles receberam essa palavra com mansidão. Eu tenho certeza que essa palavra, Senhor, produzirá sobre a vida de cada um deles uma transformação. Eu profetizo sobre a vida deles, ó Deus, o novo. Porque a cada dia precisamos viver o teu novo. E eu te peço nessa noite, que a tua palavra nos purifique, nos refine, e que ela entre dentro de nós e não saia mais daqui, Senhor. E que as pessoas lá fora do mundo possam ver o teu brilho, Senhor, sobre os nossos rostos, ó Deus. E se esse culto estiver terminado, nos conduz em paz, guardado, Senhor Deus, pela sua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Quase assim com suas mãos. Quinta-feira tem mais. Vem mais buscar o Papai do Céu. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Quem quiser fazer a Zaor, que vai começar na escola dominical às 8h30 da manhã, no dia 8, vem aqui pegar comigo esse papel. Quem quiser se batizar no dia 24 de abril, me procura aqui para pegar aqui a apostila. E a vitória é nossa? Se Deus é por nós, é Ebenezer. Amém. Vá em paz. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe.